Daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, no Tribunal Superior Eleitoral, o julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer, que venceu as eleições na corrida presidencial de 2014. Na sessão, o TSE vai julgar a ação na qual o PSDB aponta abuso de poder político e econômico na disputa eleitoral. O veredito ficará por conta de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 membros do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados indicados pelo STF e nomeados pela presidente da República. O julgamento começa com, só vou fazer rapidamente aqui um briefing, para a gente entender um pouquinho. O julgamento começa com a apresentação do Herman Benjamin, que é o relator do caso. Depois, cada advogado terá 15 minutos para apresentar seus últimos argumentos. Em ordem pré-definida, cada ministro declara seu voto e apresenta aí as razões de sua decisão. Agora há pouco, o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, afirmou que espera um bom julgamento. E você, Vera, o que você espera? Eu espero que eles julguem, que isso já é o suficiente, porque estão enrolando há 2 anos com essa ação, não é mais admissível nenhum tipo de procrastinação, nenhum tipo de adiamento. Espero que isso esteja já pelo menos definido, eu acho que está, nem a defesa está contando com uma nova colher de chá, um novo adiamento aí, então até quinta a gente deve ter um veredito nessa ação. Indo um pouco além, Patrick, pelo que eu conversei, eu não vou arriscar nenhum placar, mas eu acho que não haverá cassação da chapa. Seja porque já está bastante conturbado politicamente, seja porque tem argumentos ali que eles estão levando em conta de que foram anexados fatos que não estavam originalmente na ação. Eu acho que eles vão encontrar um meio de apontar que houve irregularidades, apontar que houve meios ilícitos de financiamento da campanha, que houve desvio de recursos, que houve laranjas, etc. Porém, algumas nulidades ou algumas imprecisões jurídicas impedem que seja cassada a chapa. Eu acho que o caminho vai ser mais ou menos por aí, não sei dizer exatamente juridicamente como eles vão desatar esse nó, mas eu imagino que eles vão por aí. O ministro relator não, o ministro Herman Benjamin, esse dará um voto pela cassação da chapa, inelegibilidade da Dilma e não do Temer, seguindo mais ou menos o que foi proposto pelo Ministério Público, se não ipsis literis. Mas eu acho que a maioria dos ministros vai optar por esse caminho aí meio salomônico. Bom, Marcelo Madureira, a Vera não deu placar, mas disse que acha que será cassada. E você? Que será absolvida. Será absolvida, exatamente. A chapa não será cassada. Pois a Vera está redondamente enganada. Eu sei de antemão já o resultado deste julgamento. Opa! Nesse caso, pela primeira vez na história do jornalismo brasileiro, Vera Magalhães vai ser furada por Marcelo Madureira, fato inédito. Eu sei o resultado do julgamento e vou dizer para vocês, a dona Marisa vai ser considerada culpada da chapa Dilma Temer, entendeu? E como ela é defunta e falecida, ela não poderá ser presa, já que é fantasma, e por conta disso, Dilma e Temer não serão culpados de nada, porque a culpada de tudo foi Dona Marisa, que tramou isso tudo, junto com o apartamento, o triplex, junto com o sítio e junto com a JBS, porque ela comprava frango e comprava salame e comprava também a mortadela da Seara. Então a culpada de tudo que tiver errado no Brasil, a partir de hoje, é Dona Marisa. E está resolvida a crise. É isso aí. Fala, Madu, eu acho que ela pode aceitar todo o resto, mas ser culpada pela Dilma, eu acho que ela volta pra puxar o pé de você e do Lula, porque ela odiava a Dilma Rousseff. Tinha uma pessoa que esta mulher odiava na vida, se chamava Dilma Vana Rousseff. Então isso eu acho que ela não topa. E a Rosemary? Pedalinho, eu acho que ela encara, mas esse mais daí do que ela a Rosemary? Bom, essa ainda não tá sendo julgada. Vai, Andreasa. Vai, Andreasa. É que a Rosemary fazia coisa arada. Vai, Andreasa. É difícil. É uma posição difícil a minha, né? Falar depois dessa intervenção brilhante do Madureira e tentar falar sério. Vocês veem que o Madureira fez uma acusação gravíssima, dona Marisa, né? Ela não é simplesmente defunta, mas é fantasma. Isso, senhor Marcelo Madureira, pode se voltar contra o senhor. Falando sério aqui,
Eu concordo com a Vera, já tenho falado sobre isso aqui, não dá para cravar o placar. Sem dúvida nenhuma que o Patrick acertou quando disse que o Herman Benjamin, o relator, vai se apresentar, né? De fato, me parece que ele está preparando uma apresentação, ele espera um momento de glória, vai ter o seu dia de brilho, mas ao final dessa ação, ele será derrotado, né? Fazendo uma projeção. Há motivos jurídicos, deixamos a política de lado, há motivos jurídicos para que a chapa não seja cassada. Eu já disse aqui que acho que não dá para separar a chapa. A tentativa de dissociar Dilma e Temer é impossível, tá? Só que ao longo do tempo, desde 2014, essa ação foi se transformando numa espécie de mutante, né? Com uma série de puxadinhos e agregados, que no final das contas se viram contra a ação ou a força da ação. Não faz sentido que essa ação tenha acumulado tantas emendas, tantas novas provas, para além daquilo que foi pedido inicialmente. É preciso se ater para o devido processo legal ao que foi apresentado no pedido inicial. E o pedido inicial, o próprio Aécio Neves, né, fanfarrão, disse que fez de brincadeira, fez para incomodar, para encher o saco da Dilma. Quem vir o pedido inicial vai ver que é fragilíssimo, e é sobre isso que os juízes do Tribunal Superior Eleitoral deveriam julgar. No entanto, e toda indicação é nesse sentido. No entanto, esse mesmo tribunal permitiu, e esse é o motivo pelo qual o julgamento foi adiado uma vez para essa data, permitiu que as delações do João Santana e da Mônica Moura, por exemplo, fossem incorporadas ao processo. Então, a gente fica nesse ambiente mutante, né, meio X-Men, sem saber o que vale e o que não vale, sem saber o que será considerado ou não, e aí entra, evidentemente, a pressão política. A pressão política é muito grande, esse julgamento que deveria ser técnico foi transformado num grande show da política, o maior julgamento da história do Tribunal Superior Eleitoral. É claro que é a primeira vez que uma chapa presidencial é julgada, é claro que é, e daí? Andreasa, uma pergunta. Uma pergunta para o Andreasa. Então, na sua opinião, não houve abuso do poder econômico por parte da chapa Dilma Temer? Esses bilhões aí que foram doados pelas empresas todas desviados, foram aplicados aonde, então? Não houve abuso do poder econômico? Não, nós estamos Mas esse é o fulcro da questão. O problema é que em 2014, quando houve o pedido inicial, nós não tínhamos o conjunto de informações que temos agora. E aí, e a divergência, tá? A divergência. Há pessoas que dizem, e o próprio tribunal permitiu que fosse agregado novas informações, há quem diga que o que foi coletado ao longo desses anos possa ser somado ao processo. Eu acho muito bizarro que você tenha um projeto de 2014 alimentado continuamente com as informações que foram surgindo pela Lava Jato. Mas isso é controverso, isso é para a gente discutir. Agora, que é uma matéria, é outra coisa para apresentar para vocês. Por exemplo, quem propôs essa ação de abuso econômico foi o PSDB, se posando de vítima naquela ocasião, tá? Se for para agregar informações, fica ainda mais engraçado considerar que, com o passar do tempo, aquele que acusa a chapa Dilma Temer de ter abusado do poder também se mostrou um abusador. Né? Hoje nós sabemos que a campanha do PSDB, aquele que moveu a ação, abusou tanto do poder, ou teve os mesmos financiadores para abusar, quanto a do PT e do PMDB. Então, Madu, a politização de um julgamento no Tribunal Superior é algo que a gente tem que estar, apesar de tudo que a gente sabe, a gente precisa se ater ao que há no processo, senão fica complicado. Eu vou pedir vista. É um ponto de vista, e é o ponto de vista que deve prevalecer. Porém, o Tribunal Superior Eleitoral, quando instaurou esse processo, determinou uma série de diligências, determinadas inclusive pelo Gilmar Mendes. A primeira ação da primeira relatora dessa ação, Maria Tereza Assis Moura, foi arquivar por falta de provas. O que o Gilmar fez? Opa, nada disso, vamos fazer diligências porque se pode produzir provas. A partir daí se descobriu a questão toda dos pagamentos às gráficas, que foi a primeira irregularidade descoberta. Então, foi diligência posterior ao pedido.
E é assim que tem que ser feito. A Justiça Eleitoral é um braço da Justiça. Aí ela começou a pedir para receber compartilhamento de provas da Lava Jato. E isso foi deferido pelo próprio TSE. Portanto, também foram provas que foram surgindo ao longo do processo. Tanto contra a Dilma como contra o Temer. E aí as próprias defesas concordaram em que fossem ouvidos os marqueteiros dentro da ação, que fosse ouvido inclusive o Manteiga. Portanto, nada disso foi feito sem que a defesa fosse consultada e sem que os ministros, o conjunto do TSE, concordasse. Eu acho que o verdadeiro cavalo de pau é passar a achar que isso é uma nulidade, porque até então seguiu um rumo natural, um curso natural, e todas essas diligências, todas essas provas que foram sendo anexadas, quando pedidas pelo relator, eram aceitas pelo TSE, inclusive pelo seu presidente, Gilmar Mendes. Então, eu acho que na falta de uma... Espera só um minutinho, Madu. Na falta de querer mudar a jurisprudência para absolver só o Temer, ou na falta de coragem para caçá-lo com base em coisa da campanha, eles vão inventar, aí sim, eu acho que o puxadinho, na verdade, está sendo feito agora. Diga, Madu. Não, só uma pergunta, Vera. E a opinião pública fica onde? Você acha que o tribunal vai julgar e vai absolver e vai achar que a opinião pública, a sociedade brasileira vai engolir isso? Você acha que isso vai passar assim? Madu, eu não vejo a rua rugindo contra isso, não vejo a rua tão mobilizada contra isso, e também não acho que o tribunal deva julgar única e exclusivamente com base na opinião pública. Você perguntou para mim, estou respondendo. Eu acho que eles têm que deveria ser um julgamento técnico, e não está sendo. Nenhum que seja o desfecho, esse julgamento se enrolou tanto, demorou tanto, que qualquer que seja o desfecho, ele não será eminentemente técnico, tá? Ô Vera, você falou da defesa, né? Vamos trazer também um vídeo publicado na internet há pouco e divulgado pelas páginas na página nacional do PMDB. O advogado de defesa do Temer, o Gustavo Guedes, diz que acredita numa decisão técnica dos ministros do TSE ao longo do julgamento. A produção separou um trechinho do que disse o advogado do Temer. Coloca aí, Reginaldo. Olá, nos últimos dias o país passou por algumas situações que tinham como objetivo impactar na figura do presidente Temer. Nós apresentamos teses, estamos confiantes naquilo que a gente tratou na defesa e esperamos que o TSE tenha, ao final, uma decisão técnica alheia a essas pressões. Nós temos visto nos últimos dias iniciativas do Ministério Público, especificamente do Procurador-Geral da República, para tentar desestabilizar o tribunal. Então, na nossa avaliação, se isso acontecer, é um perigo à democracia. Temos confiança que a partir de amanhã, no julgamento, nós chegaremos ao final com um resultado positivo, um resultado que avalie as provas do processo e que, como o Ministério Público bem comprovou, não há nenhum tipo de participação do presidente Michel Temer naqueles fatos relativos à campanha de 2014. Ô Andreasa, o advogado está otimista e, aliás, você não deu o teu placar. O que você acha que vai acontecer, né, do julgamento de logo mais? Não, eu não placar eu não tenho. Placar não, mas acho que a chapa vai ser absolvida. E o advogado foi escalado para fazer esse papel, né? Foi escalado para acusar a Procuradoria-Geral da República de fazer pressão sobre o julgamento no TSE. Ele tem feito isso desde o final de semana. Isso é obviamente uma decisão que veio do Mariz, que é o chefe da defesa do Temer, provavelmente com a anuência do Torquato Jardim, do ministro da Justiça, e o ministro e o advogado foi escalado para esse papel. Outra coisa não tem feito desde então. Está nas redes sociais, está fazendo um papel, tá? É difícil, Patrick, nesse país em que a gente vive, fazer isso que a gente faz aqui, né, de falar que a chapa, que a gente avalia, né, com base nas informações que tem, que a chapa vai ser absolvida, e as pessoas acham que a gente está torcendo por isso. Não é, né? Toda semana eu tenho que falar isso aqui. Não é torcida, é uma projeção. A Vera tem informações, a gente faz a leitura do tabuleiro. Não é necessariamente aquilo que a gente gostaria que acontecesse, mas é o que parece acontecerá. Isso que eu falei aqui antes é uma leitura das possibilidades jurídicas de um julgamento que é técnico. Outra possibilidade que a defesa do Temer também aventa, e é importante apresentar aqui, porque isso pode aparecer daqui a pouco no julgamento, o nosso papel é apresentar, é usar o fato de o impeachment da Dilma ter acontecido
e que o impeachment representaria automaticamente uma perda de objeto dessa ação movida pelo PSDB, ou seja, faria com que o processo tivesse nulidade. Também é uma possibilidade da defesa do Temer, para além da outra alegada anteriormente por nós. Isso aí sim vai parecer um casuísmo enorme, né? Porque o impeachment ocorreu em setembro, 1º de setembro, é isso? Lá no início de setembro. Eles teriam então que ter baixado ali, acabou essa ação de imediato. O PSDB, o Aécio aparece num dos grampos agora, dizendo, o Temer pediu para eu retirar, podia até ter retirado, mas ia pegar mal, tal, com uma certa, né, um certo fastio. E vocês se lembram que essa ação foi muito inflada, inclusive pelo próprio Gilmar Mendes, que fez questão que ela prosseguisse, porque era considerado o caminho mais curto para tirar a Dilma, mais curto que o impeachment. E era um caminho que, feito ali no início, levaria a uma nova eleição. Então o PSDB preferia esse caminho, porque aí o Temer não assumiria e haveria nova eleição. O Aécio ainda estava com um recall grande, ainda tinha uma boa chance de se eleger. Então foi o caminho em que todo mundo apostou. Inclusive Dona Marina Proba Silva falava, não, tem que caçar a chapa, tem que ter outra eleição. Então essa ação agora é que ela está parecendo nula, agora é que ela está parecendo ruim, mas ela era considerada um elixir para todos os males no início ali de 2015. É a mais pura verdade. Né? Madu, você? É a mais pura verdade. Pode falar, Andresa, pode falar, fala depois. Não, eu ia falar o seguinte, sobre isso que a Vera falou. O histórico do PSDB, relativamente a essa ação no Tribunal Superior Eleitoral, até escrevi sobre isso na minha coluna da semana passada no Globo, é muito curioso, né? Foi o que a Vera disse. No primeiro momento, entrou com essa ação sem nenhuma vontade de entrar, como o Aécio próprio admitiu, para espizinhar, para avacalhar. O Gilmar Mendes que sustentou. Depois, o impeachment prosperou, avançou, passou na frente e essa ação, o PSDB se tornou o aliado preferencial do PSDB e esse impeachment se tornou, e essa ação, né, contra a chapa se tornou um problema para o PSDB, que era o sustentáculo do partido. O PSDB gostaria de ter se livrado daquele troço, mas não se livrou, achou que a coisa fosse adormecer. Aí o tempo passou e houve a delação da JBS, né, e toda essa crise que nós estamos vivendo agora. E aí, novamente, essa ação surgiu como politizado, uma chance de se livrar do Temer. E o PSDB agora, o PSDB é o grande personagem dessa história. O PSDB não sabe o que fazer. No primeiro momento, ele achou maravilhoso que caçasse logo, mas depois percebeu, já era tarde, porque se associou, né, disse, eu só saio do governo depois da decisão do TSE. E aí pensou logo em seguida, caramba, essa decisão pode demorar meses, e eu vou ter que ficar preso a esse governo. E é exatamente nessa posição que o PSDB se encontra desgraçadamente agora.